noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria imensa estar aqui com você e juntos celebrarmos o nome daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Salmos, Salmo 139, verso 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Meus amados, o salmista, ele pede para que Deus possa sondar o seu coração, ou seja, as suas motivações, para que Deus possa provar os seus pensamentos e para que Deus possa ajudá-lo a andar em caminhos corretos, segundo os princípios e a glória de Deus. Eu quero convidá-los a baixar sua fronte e em silêncio, só com sua mente, pedir para que Deus venha te sondar, venha provar os seus pensamentos e venha guiá-lo pelo caminho de vida. Vamos orar? Deus, diante da Tua presença, nós reconhecemos as nossas limitações, reconhecemos que pecamos por palavras, por atos, omissões e pensamentos, reconhecemos, ó Deus, que magoamos a Tua santidade e precisamos, ó Deus, da Tua graça, do Teu favor, do Teu perdão, da Tua paz. Ajuda-nos a viver, ó Deus, e viver nos Teus caminhos, em louvor, em gratidão, em exaltação ao Teu poderoso nome. Nós oramos ao Senhor na certeza da Tua fidelidade, do Teu perdão, da direção do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Você já orou a Deus? E certamente o Senhor Jesus Cristo te perdoou. Então, você está livre para adorar e celebrar aquele que vive e reina, ao Senhor Jesus, que se assenta no trono. Meus amados, a palavra de Deus diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Saber que o Senhor é Deus, e foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo, e rebanho do seu pasto. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor, render-lhe graça e bendizer-lhe o nome, porque o nosso Deus é o único, digno de toda glória, louvor e adoração. Vamos celebrar ao nosso Deus com a nossa equipe de louvor, bendizendo aquele que és o Senhor de nossa alma, em nome de Jesus. Tuas promessas e
nosso Deus. Já bendizemos o seu nome. Mas chegou um momento muito especial de ouvir o recado de Deus ao meu e ao seu coração. E Deus tem algo especial para a sua vida. Então preste atenção no que o reverendo Nelson irá ministrar ao meu e ao seu coração, em nome de Jesus. Amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o reverendo Nelson Giacomini, sou pastor no presbitério de Santos e agradeço desde já o chamado, o convite do reverendo Éder por essa oportunidade de estar com os irmãos, de poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos da Igreja Presbiteriana de Vicente de Carvalho. Nesses momentos difíceis, momentos de pandemia, em que nós somos forçados a adquirir novos hábitos, novos modos, é muito importante que nós não deixemos, nós não negligenciemos antigos hábitos, bons hábitos, que são ler a palavra, meditar sobre a palavra de Deus, orar, estar junto com Deus, estar em comunhão com Deus, esses momentos a sós que você tem o hábito de exercitar, não esquecer esses hábitos. Apesar dos novos hábitos, esses antigos hábitos, os bons hábitos, devem permanecer na sua vida. Mais uma vez é uma honra, uma alegria muito grande poder estar novamente com os irmãos. O texto sobre o qual nós vamos refletir nessa oportunidade se encontra na carta de Paulo aos Gálatas. Nós vamos ler o capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. Apenas os 5 primeiros versos, essa aqui é a introdução da carta de Paulo aos Gálatas. Peço aos irmãos então que a partir desse momento tire um tempo para que você possa, com tranquilidade, deixando as preocupações do lado, as outras preocupações do mundo, os barulhos do mundo, as outras distrações, que você reserve esse momento para estar em paz com Deus, esse momento para comunhão com a palavra do Senhor. Peço aos irmãos então que me acompanhem na leitura do texto bíblico. Gálatas 1, de 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Gálatas 1, de 1 a 5. Oremos, irmãos. Pai Santo, Deus amado, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Pai querido, nós te damos graças a Deus. Louvamos o Teu santo nome, porque Tu és o autor da vida. Pai amado, perdoa os nossos erros, as nossas falhas, porque sabemos, ó Pai, que constantemente nós Te desagradamos, Senhor. Nos perdoa, porque somos pequenos e fracos, Senhor, e dependemos de Ti. Cuida, ó Deus, da nossa vida. Protege-nos, ó Deus, contra as setas do inimigo. Cuida de nós, Senhor. É o que Te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Amados, como é importante uma apresentação, uma introdução, um prelúdio. É nesse momento que aquele que tem a mensagem, aquele que tem a incumbência de entregar uma mensagem, deve deixar bem claro quem ele é,
Por que está entregando aquela mensagem? Quem o enviou? Quem foi o responsável por aquela mensagem? É nesse primeiro momento que ele deve colocar as bases sobre a qual, a partir daquele momento, serão tratadas. Por exemplo, por que aquilo que eu vou falar para você agora é importante? E por que é verdade? E por que essa verdade é importante para a sua vida? Por que essa verdade é importante para a sua história, para a vida daqueles a quem você quer bem, aqueles que você ama? Por que isso é importante para você? Não só agora, mas também e principalmente para aquilo que nós chamamos de eternidade. Por que essas palavras que foram ditas a um povo antigo, a um povo lá no passado, numa outra cultura, de uma outra região, de outros costumes, por que essas palavras elas transcendem o tempo, a barreira do tempo, elas transcendem os costumes, os hábitos, elas transcendem a língua e chegam para você hoje? E por que essas palavras fazem diferença para mim e para você nos dias de hoje? Amados, é exatamente isso o que Paulo faz nas suas introduções. O maior evangelista de todos os tempos, quando ele escreve as suas cartas, ele, nessas aberturas, nesses pequenos versos, ele faz um resumo de tudo aquilo que ele vai tratar ao longo da carta, mais especificamente. Pequenas introduções, mas profundamente límpidas, explícitas e teologicamente perfeitas. Essas introduções contêm os fundamentos, as bases eternas das verdades de Deus. Nelas, Paulo condensa o que ele vai falar e tratar ao longo da carta. Então hoje eu gostaria de tratar com vocês algumas dessas verdades límpidas, explícitas, claras, mas ao mesmo tempo de uma profundidade incrível. Prefácio e introdução, versos pequenos, mas que fazem uma grande diferença na minha vida e na sua vida. Paulo escreve aos Gálatas, apenas a título de informação, a Galácia, a qual Paulo se refere, é hoje onde fica a Turquia, ao norte da África. Apenas para que a gente possa se localizar. Retornando ao texto, algumas características eu gostaria de falar com os irmãos da introdução de Paulo. Essa introdução, ela é ao mesmo tempo apaixonada, ela é eloquente, ela é esclarecedora, ela é teológica e ela nos traz esperança. E eu explico por quê. E ela é apaixonada porque há um carinho todo especial de Paulo para aquelas pessoas da região da Galácia. Afinal, foi por ali que Paulo começou o seu ministério. Paulo ficou naquela região, segundo os estudiosos, por volta de 5 anos. E nesse tempo, ele plantou igrejas, ele criou amizades, criou amigos, muitas pessoas queridas. Foi um tempo de florescimento, um tempo de início, os primeiros passos da igreja, através da pregação do apóstolo Paulo, começa justamente nessa região. Então, ele tem um carinho todo especial, ele tem um quê diferente sobre essas pessoas. Um amor, vamos dizer que um amor maior, mas sim, um carinho muito maior e uma atenção sobre aquelas pessoas, os seus suas primeiras ovelhas, seus primeiros convertidos. E é uma carta que é eloquente. E eloquente por quê? Porque ao saber o que estava acontecendo,
Paulo fica muito preocupado. Ele fica sabendo que eles estão se desviando do evangelho verdadeiro. Eles estão dando ouvidos, eles estão se deixando enganar por pessoas, por falsos mestres, por pessoas que estavam falando completamente coisas diferentes para ele do que é o evangelho, e eles estavam se deixando enganar. Então ela é eloquente. E essa introdução, essa pequena introdução, ela é esclarecedora também. Porque Paulo ali afirma e reafirma o seu apostolado. Não deixa dúvidas, nenhuma dúvida quanto a isso. E ela é teológica, porque Paulo, através das Escrituras, ele coloca as bases para todas as verdades bíblicas, para todo o evangelho puro, verdadeiro de Jesus Cristo, que deve ser pregado, que deve ser vivido pelas pessoas. E ela nos traz esperança. E por que nos traz esperança? Porque mostra que a nossa vida, que o nosso destino, não está nas nossas mãos. Está nas mãos de Deus. Portanto, a razão, o alvo da nossa fé, não somos nós. Não é a nossa sabedoria, não é o nosso entendimento, não é a nossa expertise. O alvo da nossa fé é o nosso Deus. A nossa vida está na mão de Deus. Por isso ela traz esperança, ela nos traz esperança. Então vejamos, entrando agora no texto, propriamente dito, no primeiro verso, a primeira parte do primeiro verso, o autor se identifica. Na verdade, Paulo faz isso em várias cartas. Ele fala com as pessoas, ele escreve às pessoas, melhor dizendo, como se elas não o conhecessem. E ele se apresenta. Ele mostra a sua carteira de identidade. Ele diz: Paulo, eu sou Paulo, sou apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem nenhum. Vamos entender um pouco o que estava acontecendo aqui. Por que Paulo está falando dessa forma? Paulo está bem nervoso, ele está bravo aqui. Paulo havia pregado o evangelho para aquelas pessoas. E depois que desse tempo, desses aproximados 5 anos, ele sai daquela região, vai para o mundo pregar, continuar pregando o evangelho, continuar o seu ministério, plantando mais igrejas, plantando mais igrejas em outros lugares. E nesse ínterim, quando Paulo sai daquele lugar, grupos de judeus, grupos dos fariseus, eles vão aonde Paulo havia pregado. E o que eles fazem? Eles tentam mudar aquilo que Paulo tinha ensinado para aquelas pessoas. E a primeira coisa que eles falam para aquelas pessoas é que Paulo não era um apóstolo. Eles chegavam lá e falavam assim: vocês são cristãos? Sim, somos cristãos. Vocês conhecem o Evangelho? Sim, conhecemos o Evangelho. Isso é muito bom. Quem pregou o Evangelho para vocês? Foi Paulo? O apóstolo? Opa! Não, Paulo, ele não é apóstolo. Como não é apóstolo? Não, ele não é um dos 12, ele nem viu Jesus. Aliás, ele é meio apóstolo, se for, porque ele foi nomeado por Barnabé, que também não é apóstolo. Ora, para tentar desacreditar a pregação de Paulo, o que eles fazem, aquele grupo dos que nós chamamos de judaizantes, eles tentam desacreditar primeiro a pessoa de Paulo, para através daí, para depois, próximo passo, desacreditando a pessoa de Paulo, desacreditar a pregação de Paulo, o evangelho pregado por Paulo. E eles dizem: olha, o que Paulo pregou para vocês é um evangelho assim, meio água com açúcar. Sim, vocês têm que crer em Jesus Cristo, mas não é só isso, tem que fazer outras coisas. Vocês precisam fazer outras coisas. E que outras coisas seriam essas? Ora, seguir os mandamentos da lei, seguir a lei judaica. E o que seria isso? Principalmente a guarda do sábado, também não comer carne de porco, a circuncisão, circuncidar-se,
seguir o calendário de datas e comemorações. Então, eles dizem que para que eles sejam salvos, não precisa apenas crer em Jesus Cristo e no seu Evangelho. É preciso crer em Jesus e fazer mais essas coisas que eles estão explicando. Então, eles pregam um Evangelho diferente. Eles estão ensinando uma coisa diferente daquilo que Paulo havia pregado a eles. E ao tomar conhecimento dessa situação, Paulo então fica muito preocupado e ele escreve essas pessoas, e escreve a carta aos Gálatas. É muito interessante, amados, que nessa época, nesse momento em que Paulo escreve essa carta, já tinha havido um concílio, o primeiro concílio da igreja, chamado Concílio de Jerusalém. E nesse Concílio de Jerusalém, os outros apóstolos reconheceram o apostolado de Paulo. Mas naquele momento que ele escreve a carta, veja que ele não coloca essa condição como um certificador do seu apostolado. Ele não fala que ele é apóstolo porque foi reconhecido por homens. Daí o que ele falou. Ele não fala que foi reconhecido nem nomeado apóstolo por Barnabé. Né? Então, o que acontece? O evangelho que Paulo estava pregando estava sendo deturpado. O evangelho que Paulo havia pregado para aquelas pessoas estava sendo mudado pelos judaizantes. Esse grupo da seita dos fariseus, eles se passavam por cristãos, na verdade. Eles eram judeus, mas eles se passavam por cristãos convertidos, que não era verdade. Eles estavam mudando tudo aquilo que Paulo havia pregado. E Paulo fala, sou eu. Veja bem, ele começa a carta mostrando a sua carteira de identidade. Sou eu, meu nome é Paulo, eu sou apóstolo e não fui chamado por nenhum outro apóstolo, por nenhum outro homem, muito menos por Barnabé. Vocês conhecem a minha história. É isso que ele está dizendo para eles. E por isso ele fala, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem da parte de homem algum. A partir daí, na segunda parte do primeiro verso, Paulo afirma de onde vem o seu apostolado. Mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Paulo é apóstolo, legitimamente apóstolo. Não como esses apóstolos que se auto-intitulam hoje em dia. Aquele que era o maior perseguidor dos cristãos, que fazia uma perseguição ferrenha. Ele naquele caminho de Damasco, ele vê o clarão, ouve a voz do Senhor, é jogado no chão. O Senhor fala com ele, o Senhor o chama. E a partir de então, transforma o maior perseguidor no maior pregador. Aquele que perseguia passa a ser perseguido. Aquele que atacava os cristãos agora prega o Evangelho do Senhor Jesus. Paulo, por que me persegues? Quem é o Senhor? Sou eu, Jesus, a quem me persegue. Paulo perseguia a igreja, e a igreja é Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Por isso Jesus, ao chamar Paulo, fala, por que me persegues? Esse é Paulo. Aquele que chamou Paulo. Não foi Barnabé, não foram outros homens. Quem chamou Paulo foi o próprio Jesus. Por isso Paulo é apóstolo. E ele reafirma isso aqui, com todas as letras. Não foram homens, não foi um homem, mas foi o próprio Jesus Cristo. Por isso ele diz, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Na terceira parte do primeiro verso, Paulo fala do maior acontecimento da história.
o maior acontecimento da história humana. Ele fala que o ressuscitou dentre os mortos. A ressurreição do nosso Senhor Jesus. Se Jesus não ressuscitasse, não haveria Evangelho. Se Jesus não ressuscitasse, não haveria salvação. Se Jesus não ressuscitasse, não haveria esperança para nós. A morte ainda teria a última palavra. Mas Deus Pai ressuscita Jesus dentre os mortos. E agora a morte não tem a última palavra. O último inimigo foi vencido. Jesus venceu a morte. Jesus está vivo. O nosso Salvador vence a morte. Todo o poder lhe foi dado, no céu e na terra. Quem transformou a vida do pecador, do perseguidor a Paulo, foi Jesus Cristo. Esse que ressuscitou dentre os mortos. E por isso ele diz que o ressuscitou dentre os mortos. No verso 2, Paulo mostra que não está sozinho nessa jornada. Veja bem, ele fala: e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Paulo não é um desgarrado, Paulo não é um pregador errante, Paulo não é um solitário. Paulo está acompanhado dos santos. E a Bíblia fala de Barnabé, de Apolo, fala de Tércio, de Aristarco e tantos outros que, como Paulo, foram chamados por Jesus para pregar o Evangelho. Ele está ali com essas pessoas. E quando ele fala isso aos moradores da Galácia, ele está falando assim: eu estou aqui com os meus irmãos, com os meus amigos. Nós estamos aqui orando por vocês, intercedendo por vocês. Nós estamos dando a nossa vida por vocês, enfrentando perigos, enfrentando bandidos, enfrentando chicotadas, enfrentando cadeia. Enfim, nós estamos dedicando a nossa vida ao Evangelho, a que vocês entendam e percebam a verdade. Estou aqui com os meus amigos. Nós estamos escrevendo para vocês. Nós estamos falando com vocês. Eu, Paulo, estou aqui, apóstolo, e comigo os meus irmãos, os santos. E por isso ele diz: e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. No verso 3, Paulo fala do dom gratuito de Deus derramado aos seus filhos. E ele diz assim: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça significa favor imerecido. Graça é o amor de Cristo derramado ao nosso favor. Essa graça a que Paulo está se referindo é a graça salvadora, é a graça que nos traz a paz com Deus, que excede todo entendimento, a graça que excede todo entendimento, que nos traz a paz com o nosso Deus. Uma graça que é impossível de ser alcançada sozinha. É impossível para o homem alcançar a Deus por seus próprios méritos, nós sabemos disso. Por isso, nós sabemos que o que Paulo está falando aqui vai completamente é o oposto do que os judaizantes estão falando, que é preciso a graça e mais alguma coisa, que é preciso a graça e é preciso se circuncidar, que é preciso a graça de Deus, crer em Deus, que você vai ser abençoado por Deus, mas você precisa guardar o sábado, que você precisa se abster da carne de porco, que você precisa ter o calendário das festas judaicas, que sem essas coisas você não será salvo. E o que Paulo está falando aqui é que você recebeu a graça, que é um dom gratuito de Deus. Não é meu para Deus, não é de você para Deus, é de Deus para você. É de Deus para nós. E por isso nós podemos ter essa certeza. Porque nós recebemos isso, o dom gratuito de Deus, que é a graça de Deus. Por isso ele fala: graça a vós outros e paz da parte de Deus. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus.
Lembram-se da passagem do jovem rico, em que ele chega na frente de Jesus e fala: o que faço para conseguir a salvação? Jesus fala: você precisa fazer isso, isso e isso. E quando ele fala assim: mas isso eu já fiz, ele fala: vende tudo, dá aos pobres. E ele se afasta de Jesus. Ele não está. Jesus teve compaixão dele e ele vai embora. Ali ele quebra o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de ti. É esse mandamento que o jovem rico quebrou, porque ele está amando as suas propriedades, amando as suas riquezas terrenas. Ele está deixando de amar quem ele tem que amar. Pela história, pela Bíblia, é a única pessoa que chegou diante de Jesus e saiu pior do que chegou. Porque ele não conseguiu enxergar quem estava à sua frente. Quem era aquele Nazareno? Quem era aquela pessoa que estava à sua frente? Portanto, a graça nos é dom gratuito de Deus. É derramada ao nosso coração. E por isso Paulo diz: graça a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo. No verso 4, Paulo fala da obra redentora de Jesus. Ele diz: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Esse verso, irmãos, ele aponta para a natureza voluntária da obra de Cristo. Ele não foi coagido, ele não foi forçado, ninguém levou Jesus à morte, ele se entregou por mim e por você. Também isso não aconteceu para dar um exemplo. Algumas seitas, aliás, muitas seitas têm essa doutrina, podemos chamar assim, de que Jesus foi um sábio, que Jesus foi um homem muito inteligente, que ele era um profeta apenas, e que ele passou pelo que ele passou para que desse um norte para mim e para você, como nós devemos nos portar, como nós devemos ser. Não. Sim, Jesus era tudo isso, mas Jesus era muito mais que isso. É muito mais que isso. Jesus viveu como homem, sofrendo as nossas dores, sofrendo os nossos temores, mas Jesus era Deus. Ele foi o sacrifício perfeito. E Jesus se entrega. Por isso Paulo fala isso, ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, não pelos dele. Ele era sem pecado, um ser humano. Porque ele precisava ser um ser humano para ser o nosso Redentor, para ser o nosso representante na cruz. Ele precisava representar a nossa raça. E só mesmo sendo um ser humano, como ele era humano, ele poderia nos representar. E só mesmo sendo Deus, ele poderia ser o sacrifício perfeito, sem pecado. O sacrifício definitivo, total, cabal. Nada mais é preciso. Está consumado. Está feito. Esse sacrifício de Cristo, através do sacrifício de Cristo, a graça de Deus é derramada na minha vida e na sua vida. Porque Ele se entregou pelos nossos pecados. Porque Ele se deu por amor de pecadores como eu e como você. E por isso Ele diz: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Para quê? Para nos arrancar, para nos arraigar desse mundo perverso. Isso foi vontade de Deus, cumprida pelo Filho. Por isso ele diz: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, porque ele não tinha pecado. Ele se entregou pelo meu e pelo seu pecado. E por isso nós temos paz. Porque veio dele para nós, e não de nós para eles.
para Ele. O verso 5 está a conclusão, e aqui está a conclusão do que nos resta fazer diante da obra redentora de Cristo, diante da entrega de Jesus, diante de todas essas coisas que nós acabamos de falar, de todas essas verdades. O verso 5 diz assim: a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. A Bíblia fala de duas eras diferentes. A era presente, esse mundo mau, esse mundo perverso, ao qual Paulo se refere no verso anterior, e uma nova era, uma era vindoura, a era em que Deus, a era de Deus, a qual já adentrou esse presente, nessa era em que Deus receberá eternamente glória pelos séculos dos séculos. Nossa conversão, a nossa salvação consiste em sermos arrancados desse presente século, desse mundo mau, desse tempo mau e perverso que vivemos hoje, desse tempo de sofrimento. Nós somos arrancados desse mundo mau. Isto é, para que possamos ter, por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos, e louvar todo o tempo o nosso Deus. Amados irmãos, diante das Sagradas Escrituras, diante dessas verdades eternas de Deus, do sacrifício de Cristo, da vontade soberana de Deus, do apostolado de Paulo, da verdade do Evangelho, eu gostaria de colocar para vocês 5 conclusões que nós podemos tirar, 5 lições que nós podemos tirar desses pequenos versos que acabamos de ler. Em primeiro lugar, apóstolo. Apóstolo é somente aquele que foi comissionado direta e pessoalmente por Deus. Todos os demais são auto-intitulados, então são falsos. Para ser um apóstolo, tem que ser comissionado diretamente por Deus. E eles não estão mais entre nós. Em segundo lugar, o cristianismo não é lugar de gente solitária. O cristianismo não é lugar de gente errante. Todos nós precisamos uns dos outros. O cristianismo autêntico e verdadeiro acontece na comunidade da fé, onde compartilhamos as nossas vitórias, as nossas alegrias e também as nossas derrotas e as nossas dores. É aqui, na comunidade de fé, que acontece o cristianismo. É aqui, fazendo parte do corpo de Cristo, na igreja, na sua santa igreja, na noiva do Cordeiro, que acontece a vida cristã. Muitos irmãos, infelizmente e tristemente, nós vemos como desigrejados. Quantos de nós conhecemos pessoas que dizem que não, eu continuo um cristão, mas eu não preciso da igreja? Mentira. Isso não é verdade. A verdade é que o cristianismo acontece na comunidade da fé. Nós precisamos uns dos outros. Terceiro, somos salvos pela graça e pela graça somente, mediante a fé em Cristo. Ao homem é impossível, por suas ações, alcançar a salvação. Todo aquele que tenta esse caminho, segundo as palavras do próprio apóstolo Paulo, está negando a cruz de Cristo. Eu vou repetir. Todo aquele que tenta esse caminho, a salvação por si só, a salvação pelas suas obras, pelos seus méritos, está negando a cruz de Cristo. Essa é a verdade. Em quarto lugar, devemos permanecer firmes na fé,
e rejeitar qualquer ensino que não seja bíblico. Somente a palavra de Deus, somente a Bíblia, ela é a nossa única regra de fé e de prática. Tudo mais é invenção humana. Você quer ser um cristão autêntico? Leia a Bíblia. Você quer entender um pouco mais? Leia a Bíblia. Você quer ser abençoado mais? Leia a Bíblia. Você quer saber o que Deus diz para você hoje? Ele deixou escrito. As pessoas às vezes me perguntam, pastor, o que Deus quer de mim? Eu falo, leia a Bíblia. Deus teve esse trabalho, se a gente pode usar isso, para que você não tenha dúvida, meu irmão. Para que você saiba aquilo que Deus quer da sua vida. Está nas Escrituras. Procure, leia, medite na palavra de Deus. Siga, pratique, e você vai encontrar Deus. Aquele que é convertido, aquele que é um cristão autêntico, que recebeu a salvação, ele não vai perder a salvação. Nós sabemos disso. Mas você precisa dar fruto. Você precisa viver o seu evangelho. Você precisa viver, não só a falar, mas ter uma vida condizente com uma vida cristã. E por último, a certeza da obra redentora de Cristo é suficiente e eficiente e nada mais se faz necessário para a nossa salvação. Nos remete a uma esperança. A esperança de um dia estarmos na companhia do nosso Senhor por toda a eternidade. Toda a eternidade. E por isso, ele diz, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. A eternidade já faz parte da gente. Nós já conseguimos vê-la, nós conseguimos sentir. É o já e o ainda não. Mas o cristão autêntico, aquele que ama a Jesus, aquele que vive uma vida cristã autêntica, que reflete os ensinamentos do nosso Senhor Jesus, esse tem a vida eterna. Ele não vai ter, ele já tem. E é por isso que ele diz que um dia, eu e você, estaremos junto a ele, para toda a eternidade, para os séculos dos séculos, possamos vê-lo e possamos dar glória a ele pelos séculos dos séculos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te cubra, que Deus te proteja, e que nesse momento o teu coração fique calmo. Se você está atribulado, meu irmão, que você se acalme e coloque as suas esperanças aos pés da cruz. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelas tuas verdades eternas. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor enviou o seu Filho a esse mundo para morrer por nós, para pagar a nossa dívida e para nos dar como dom gratuito a salvação. Aquilo que não poderíamos, Senhor, de forma alguma conseguir. Somos falhos, pecadores, pequenos e frágeis, imperfeitos. Mas a tua graça nos alcançou. E por isso nós podemos ter esperança. Esperança de um dia estar contigo. E louvar e engrandecer o teu santo nome. Obrigado, Deus, por tamanha graça. Obrigado, Deus, por tamanha salvação. Obrigado, Deus, porque o Senhor é tremendo. Cuida, Senhor, do teu povo. Abençoa-nos, ó Pai, e nos traga a paz. No nome santo de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém.
Obrigado, reverendo, pela palavra tão oportuna, abençoadora. A minha oração é que Deus abençoe a sua vida, todos os seus, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Meus irmãos, infelizmente, já chegou ao término do nosso culto e nós vamos orar agradecendo a Deus por esse momento tão especial que passamos ao lado do nosso Deus, em comunhão com os nossos irmãos, mesmo online, mas ligado em um mesmo sentimento e na mesma adoração ao nosso Deus. Vamos orar e receber a bênção de Deus? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por esse culto, pelo privilégio que o Senhor nos dá, pela tecnologia, ó Deus, onde podemos cultuar o Senhor na comodidade do nosso lar. Que a tua boa mão, direção, cuidado, que a provisão do teu Espírito seja algo contínuo, ó Deus, em nossas vidas, em nossos corações. Que a gratidão seja a nossa expressão de amor e de louvor ao teu nome continuamente. Obrigado, Deus, pela tua presença. Obrigado porque o Senhor é vivo e reina pelos séculos dos séculos. Abençoa o teu povo. Despede com a tua graça o teu povo. Concede ao teu povo uma semana abençoada, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus que oramos, certos, ó Deus, da tua direção, do teu favor e do teu cuidado, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo seja sobre você e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te livre de todo o mal e que você tenha uma semana de gratidão e louvor ao nosso Deus e Salvador e Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe.